caso, a pessoa fala, olha, vamos ver, é uma coisa, mas antes de ter investigação, antes de ter qualquer coisa. Ou seja, então é complicado você falar que foi isso. É complicado. Qual que é o meu ponto de vista? Ao mesmo tempo, pelo menos é isso que vem sendo dito, o mensalão teria sido um ensaio do atual escândalo Petrolão. Eu acho que foi um ensaio do Ministério Público, foi um ensaio da Justiça. Mas não do governo, não nem sabe do por quê? PT. Eu vou te falar uma coisa super engraçada. Vou falar então do Lava Jato, que é uma coisa que outro dia a gente vive num país em que as empresas podem dar dinheiro para a campanha. Todo mundo vai buscar dinheiro das empresas, porque, bem, já que a empresa dá 20 milhões, você não vai atrás do manezinho que vai te dar 1, 2, 3, 4 reais, e você não vai conseguir pagar nem metade da publicidade, certo? Então você vai negociar com as empresas. E como é que você negocia a contribuição para a empresa? Como é que é? A empresa vai chegar para você e falar, eu adoro você, viu? Aquele seu programa de distribuição de renda eu acho maravilhoso. Você quer desenvolver o Brasil? Eu também. Vamos. Não. A empresa quer entrar em negócios do Estado. Isso não é mentira, isso é legítimo. Então, tudo isso que nós estamos vendo na Lava Jato, que é diferente do que você vê no Mensalão, do que você vê na 470, do que você vê na Lava Jato, o que é? São empresas que têm interesse no Estado, que deram dinheiro para a campanha, como também deram para o Aécio. Para todos os partidos. Não, e para o Aécio, as empresas que estão na Petrobras deram 26% a mais. Então, peraí. Propina para um e para outro é contribuição. É patriotismo, num caso, quando é para o Aécio, e para outro é crime. 27 minutos em Fortaleza, estamos de volta com o Debate do Povo, hoje recebendo o jornalista Paulo Moreira Leite, conosco também o editor do jornal O Povo, Henrique Araújo, você participando pelo 3066-4030, como fez nosso ouvinte Frederico Porto, da Aldeota, que diz que o jornalista Hélio Gaspari tanto critica o PT e o governo, como faz sempre duras críticas ao PSDB, mas é assim mesmo, né, Frederico? Tem que ser assim, criticar quando tiver que ser criticado, com isenção, imparcialidade, seja que partido, autoridade, seja que governo for. O Jonas Barbosa, lá do Monte Castelo, diz que as empresas jornalísticas hoje, de modo geral, são muito cruéis, que os jornalistas não têm mais total liberdade. Ainda bem que aqui temos liberdade, né? Temos liberdade de falar, de criticar. É só uma questão de responsabilidade de quem critica, né? Enfim. A Elisa Marlene... Paulo, diz que é uma afronta você defender o PT. Nessa linha, tenho várias aqui participações de ouvintes, resumindo a crítica ao que você disse, Paulo, no primeiro bloco, perguntando assim, tá bom, tudo bem, quer dizer que essas pessoas todas do processo do Mensalão foram condenadas porque a justiça ficou louca? A justiça agora é uma justiça absolutamente parcial, enfim, como assim? Tanta gente condenada... Deixa eu só completar a pergunta. Indiretamente você pede que a gente desconfie das principais instituições do país, como o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, e etc., e passe a confiar plenamente no partido do governo. Isso não é para um jornalista com tanta experiência, isso não seria um excesso de ingenuidade, não? Olha, eu não estou pedindo para ninguém confiar no partido do governo. Até porque eu também uso o meu senso crítico e desconfio e critico, como já fiz muito. Eu acho, porém, que a gente deslocou a discussão. Eu acho que a gente desaprendeu que a gente tem que confiar na soberania popular. A gente não tem que confiar na justiça para resolver nossos problemas. A gente não tem que confiar nos tribunais para resolver nossos problemas. O ponto básico dos nossos problemas... Se a gente não confia na justiça, vai confiar em quem, Paulo? Na soberania popular. Porque os juízes também erram. Os juízes podem cometer injustiças muito grandes. Vamos falar assim para ser o exemplo. Acaba de sair da cadeia nos Estados Unidos, que é o exemplo da justiça liberal no mundo, um sujeito que ficou preso 48 anos e hoje se descobriu que ele era inocente. Ele ficou 48 anos preso, mais de 10 em solitário. Era um membro de uma organização política, Panteras Negras, ficou preso. Então, a gente não pode ter um poder que a gente ache que é um poder inatacável. Porque, de verdade, vamos nos emancipar de certos mitos. Voltando aos Estados Unidos, porque aí a conversa fica neutra, né? Nos Estados Unidos, o presidente George Bush Filho foi empossado por uma decisão da Suprema Corte. Ele não foi empossado pelo voto, né? Então, porque houve aquela questão da votação na na Flórida, né? Que teve um fraudado lá da eleição. Aí o que ele vai? Empossam ele. Por quê? Porque tinha uma maioria republicana na Suprema Corte.
Então eu acho que a gente tem que começar a entender que a justiça, por mais que a gente respeite, sim, a gente tem que respeitar a justiça, a gente não pode também mistificar e achar que ela não é feita por seres humanos, sujeito a influências, às suas próprias opiniões políticas. Você vê que tem o mesmo Tribunal Brasileiro, os mesmos juízes, eles são capazes de dar decisões opostas para casos idênticos. Por exemplo, quando teve a Operação Satyagraha, que atingia pessoas de projeção, o mesmo ministro liberou 2 vezes, o habeas corpus 2 vezes, para boa parte das pessoas que estavam presas na Satyagraha. Isso, ele deu essa decisão, atravessando todas as instâncias da justiça para impedir que a pessoa ficasse mais de 48 horas presa. Mais de 48 horas presa. O que dizia que não haviam provas para que ele ficasse preso. Os juízes desse mesmo tribunal agora ficam em silêncio. O que você está dizendo é que é questionável algumas Porque a justiça decisões. pode errar. Pode errar e Tudo quer bem, dizer, mas tanto no caso do mensalão, acho que essa é a grande Tá. pergunta dos ouvintes. Claro. Não há um excesso, um quadro já configurado que aponta para indício de irregularidade mesmo, tanto no mensalão quanto na Lava Jato? Ou o senhor, como a presidente, não respeita delatores? Olha, eu vou dizer uma coisa. Vamos falar então da Lava Jato. O meu ponto de partida é que não se provou que as contribuições não foram contribuições. O que está se tentando dizer é que as contribuições foram propina. Agora, no regime em que o empresário A é autorizado a dar 10 milhões para uma candidata e vai querer uma retribuição em troca, isso é legítimo, porque não é proibido que eles conversem, não é proibido que eles falem, né? E não é proibido, isso tudo, tudo é feito dessa forma. Como é que você vai dizer que é propina? Porque você quer. Por que é propina nesse caso e não é propina quando o dinheiro foi para o PSDB? Essa é a pergunta. Porque a justiça, ela só é justiça. Isso eu aprendi desde que eu sou criança. É o seguinte, se ela vale para todo mundo. Se ela só vale para você e não vale para mim, ou só vale para mim e não vale para você, nós não estamos falando de justiça. Nós estamos falando de política. Nós estamos falando de política. Porque é na política que você escolhe uns e pretere E outros. se foi uma operação supostamente para prender os poderosos, né, que corrompiam um país, se a gente for verificar quem foi preso nesses processos todos aí, na verdade é a raia miúda que está presa, né? Ou que foi presa, ou foi condenada e que está sendo presa, né? Porque os grandes... Você não vê na operação do mensalão nenhum banqueiro preso. No mensalão, realmente, no mensalão, o discurso foi muito maior que a realidade. No mensalão, assim, você tinha... Assim, vamos falar, seres humanos, né? Então, você tem pessoas condenadas a 20 anos, e que é muito discutível, quando você vê as auditorias, quando você vê a contraprova, que faz parte da justiça, o exame da prova e da contraprova. Nós, pela circunstância de como foi feito o julgamento, a gente viu pela televisão apenas a prova. A gente não viu a contraprova. Então a gente já tem de cara pela televisão uma visão parcial, uma visão direcionada. Entende? Então, isso que eu estou falando, eu dei o exemplo do João Paulo Cunha. A gente lembra do Banco do Brasil. Eu aposto que ninguém sabe que no Banco do Brasil não tem notícia do desfalque. A tal ponto que até hoje não tem o que cobrar. As pessoas não sabem assim, quem vai pagar por esse prejuízo? Cadê? Cadê o Mas prejuízo? Paulo, por que você acha que, vamos lá, metade dos brasileiros são a favor da apuração desses fatos, no sentido de que acham que há maus feitos, acham que há corrupção no governo? Você acha que essas pessoas supostamente esclarecidas, de classe alta, elas desconhecem os fatos da política, simplesmente ficam repetindo como papagaios notícias que elas pescam na rede social? O que acontece para as pessoas, para você ter esse clamor social em torno de uma recuperação moral do país? Que discurso é esse? Primeiro, quer dizer, eu acho que eu vou repetir, é uma frase conhecida, mas eu acho que ela é real. E os publicitários detestam essa frase, mas eu acho que é uma frase real. Quer dizer, a tese de que uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade é real. Desculpem, eu não gosto de falar, é um argumento assim, mas o mensalão foi uma mentira repetida 1000 vezes. As culpas que eles apresentaram
naquele julgamento, tinham mentiras mil vezes. Por exemplo, você falar num desfalque de 65 milhões de reais, e quando você vai no cofre do Banco do Brasil, você não acha? Mas por que a defesa dos investigados no mensalão... Não, a defesa primeiro. A defesa... Isso parece tão primário, né? Então... O processo não é assim. A gente fica imaginando que é um julgamento como nos Estados Unidos, né? Vai lá o cara fala, defesa, a verdade, a defesa, não. Os caras você apura essas provas são coletadas, elas constam ou não da denúncia. Então, se você for olhar, por exemplo, na defesa do Pisolato, que é quem foi condenado pelo Banco do Brasil, o advogado dele, o Sávio Martins Lobato, falou uma coisa que ninguém prestou atenção na hora, que foi assim, não houve desvio de dinheiro público. O que ele queria dizer? Não tem dinheiro do Banco do Brasil. Ele disse isso. Alguém prestou atenção? Alguém repercutiu? Algum jornalista, no fim do julgamento, fala, ô, seu Sávio, conta isso. Hã? Não, na época ninguém foi. Mas ele foi na tribuna. Pois é, mas aí eu quero voltar à função Diga, do jornalista, da imprensa nesse papel. É. Quer dizer, quando eu digo que eu acho incrível que pessoas supostamente esclarecidas desconheçam detalhes desses fatos, a culpa é de quem? A culpa é da imprensa que não apura direito, que não noticia isso, não noticia deliberadamente, ou não sabe apurar, ou não sabe investigar. Voltamos ao início da nossa conversa. Voltamos. Eu vou falar uma coisa. Eu acho que... Eu tenho 40 anos, né? Você lembrou? Eu parei de contar. Foram mais de 40. Não falo de 40, você não vai ficar para me denunciar muito. Mas, enfim, né? Já tem um certo tempo aí. Eu nunca vi um ambiente de tal conformismo nas redações. E um conformismo, assim, que ele é sustentado em medidas assim, sabe... Sabe, as pessoas fazem aquilo que vem de cima, não tem liberdade para questionar. Eu participei, por exemplo, da cobertura do Collor. A gente tinha um debate numa redação. Eu não sei, a minha sensação de que... A minha memória, você debatia, tinha gente que achava uma coisa, gente que achava outra. Você tem matérias contraditórias, as coisas refletem. Hoje não, hoje você tem uma linha justa. Você tem uma linha justa. Hoje assim, é dado com... Sabe, por exemplo, eu acho escandaloso que o PSDB tenha recebido 26% a mais dos mesmos empresários que deram dinheiro numa hora que eles achavam que ele ia ser o novo presidente, porque é o momento que a campanha estava difícil. E, no entanto, ninguém está preocupado. Ninguém fala nisso. Ninguém está preocupado. O PT teria recebido 6 milhões e um quebrado da construtora, o PSDB recebeu 8 Agora, milhões. Paulo, recebeu mais de 2 milhões a mais do que o PT. Mas ninguém fala nisso, né? Ninguém Não, fala que o é- PSDB e recebeu assim, mais do que o A PT. gente acredita quando tem... Peraí, porque vamos falar... Mas tem um ponto mal explicado nessa história, que é, o primeiro, É. todos os depoimentos são dados com base no instrumento da delação premiada, que não existia na época do mensalão, não foi aplicado, entendeu? Eles só terão acesso a esse benefício se se comprovar materialmente cada acusação que eles estão fazendo. Ou seja, não adianta só falar e acusar a presidente que a campanha, a reeleição tem dinheiro de propina, ele vai ter que provar. Se não provar, ele vai ser preso e vai cumprir a pena que ele tiver que cumprir. E mesmo assim você acredita que isso aí é... Vamos lá. Não, mas vamos eu lá. acho que Conversa para a mãe dormir. Não, mas eu acho que a questão não é essa. Quer dizer, ele não é que ele esteja mentindo, pelo contrário, ele está falando a verdade. O que a gente está dizendo, quer dizer, o que o Paulo está dizendo, estou defendendo os dois não sem receberam procuração. propina. Os dois receberam propina. Ou contribuição. Ou como você então quiser. não tem propina, ou então Ou então tem não é. contribuição. Sem Agora, quando contribuição. a contribuição é para um, ela é propina. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu acho que a gente está ignorando nessa questão que eu acho importante. Eu vou te falar.